CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao estudo do livro A Gênesis. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item 8, a virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem trabalhador, sóbrio, modesto. Essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes, elas são acompanhadas de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que possui vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. São Vicente de Paulo era virtuoso, e o digno cura de Arnes também era virtuoso, e muitos outros desconhecidos do mundo. Que Jesus nos ajude a nos transformar com o seu Evangelho, para nos tornarmos homens virtuosos, como foi São Vicente de Paulo e o cura de Arnes, citado nesta mensagem, como foi Allan Kardec, Leon Denis, como foi o nosso Chico, o Altivo e tantos outros que servem de referência para nós. Sabemos, Senhor, que o Senhor é o modelo, mas esses irmãos que conviveram mais perto de nós são referências. Nos ajude a despojarmos dos nossos erros e vencendo a cada dia a nós mesmos, o teu Evangelho possa mudar a nossa alma e os nossos destinos futuros. Que Deus nos abençoe. Inspira-nos nesses momentos de estudo, porque o conhecimento nos liberta, nos libertará. Permita que o altivo e os espíritos guias da nossa casa, o professor José Jorge, o Camille Flammarion, o nosso Allan Kardec, nos inspire neste momento. Em nome desses espíritos amigos e irmãos, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas em nome do amor de Deus e do teu amor, Jesus, acima de tudo, também do nosso amor sempre, Lourdinha, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. Estamos estudando o livro A Gênese e o item é a reencarnação. É o capítulo 11 que trata da reencarnação. O ideal, Tiago, que fosse no alto, mas ele disse que não, né? Vamos lá. Você olha lá, por favor. O princípio da reencarnação é uma consequência fatal da lei de progresso, do progresso. O princípio da reencarnação é a consequência fatal da lei de progresso, do progresso. Sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o estado social de hoje e dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos.
Acrescente-se que não há entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária e que elas são completamente independentes uma das outras. Por que então as almas de hoje seriam melhor dotadas por Deus do que as suas precedentes? Porque compreendem melhor, porque possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos, porque têm a intuição de certas coisas sem que as tenham aprendido. Duvidamos que se possa sair desse raciocínio, a menos que se admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Poxa, que coisa, que raciocínio inteligente, né? Se o homem primitivo é diferente do homem moderno, então Deus criou pessoas muito imperfeitas lá atrás e um pouco mais inteligente agora, um pouco melhor, um pouco mais perfeita. Criou Jesus melhor do que eu. Criou São Francisco melhor do que eu, do que nós. Então, a gente precisa entender essa questão da reencarnação, como eu disse, e que é a consequência fatal da lei do progresso. A reencarnação é a consequência fatal do progresso. Senão, essas perguntas ficariam sem respostas. Admitindo-se, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras, como os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram, que a cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências anteriores, que consequentemente as almas dos tempos civilizados não foram criadas mais perfeitas, mas se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, teremos a única explicação plausível da causa do progresso social. Então, só a reencarnação para explicar a nossa desigualdade hoje e a nossa desigualdade com os seres criados em tempos passados. Há 2, a 3, a 4, a 5 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás. Então, os seres criados lá nos mundos primitivos, há 300 mil anos atrás, são os seres que estamos hoje aqui. Vem caminhando, vem melhorando. Agora ele entra num outro capítulo, aqui que é a emigrações e imigrações dos espíritos. Qual a diferença de emigrar e imigrar? Vamos ver já já. Vamos ver. Vamos ver. Vou voltar aqui no item 32. Vou voltar no item 32. Está na página 246, o Adilane. Não, não estou. O princípio da reencarnação é uma consequência fatal da lei do progresso. Sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o estado social de hoje e dos tempos de barbárie? É uma pergunta. Como explicar isso? Sem a reencarnação, de novo, como explicar a diferença que existe entre o estado social de hoje e dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos,
As que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescente-se que não há entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, e que elas são completamente independentes uma das outras. Por que então as almas de hoje seriam melhor dotadas por Deus do que as suas precedentes? É uma pergunta. Outra pergunta, né? Por que compreender melhor? Por que possuem instintos mais apurados? Por que costumes mais brandos? Por que têm a intuição de certas coisas sem que tenham aprendido? Então Deus tem preferência. Então Deus não pode ter preferência. Não seria justo. Tá? Aí vamos partir para a imigração das almas. No intervalo das suas existências corporais, os espíritos estão no estado de erraticidade. Erraticidade, são os espíritos errantes, são espíritos que precisam de reencarnar. E formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e nascimentos, essas duas populações se lançam incessantemente uma na outra. Após diariamente emigração do mundo corpóreo para o mundo espiritual. Emigração do mundo corpóreo para o mundo espiritual. E imigração do mundo espiritual para o mundo corpóreo. É a situação normal. Então, o que Allan Kardec quis dizer com emigração e imigração? Ele colocou que a emigração é a saída do mundo corpóreo para o mundo espiritual. Então, nós vamos emigrar daqui a pouco, quando a gente morrer, quando o corpo físico morrer. E quando nasce alguém, reencarna alguém, ele chamou de imigração. Antes de ir para o número 34, eu vou ler uma observação. NA é nota do autor, não é? Nota do autor do livro, que a gente vai ver aqui embaixo. Vamos ver. Nota, NA é nota. NA, nota do autor. Deixa eu ver aqui. Vamos ler essa nota, que ela é grande, mas ela é interessante para a gente compreender essa imigração, não é? Algumas pessoas pensam que as diferentes existências da alma se cumprem de mundo em mundo, e não em um mesmo orbe, onde cada espírito só viria uma vez. Essa doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Neste caso, eles só poderiam progredir indo de um mundo para outro, e sua encarnação sobre a Terra seria sem utilidade. Ora, Deus não faz nada de inútil. Desde o momento em que se ali encontram a inteligência e a moralidade, em todos os graus, desde o selvagem que beira o animal até a civilização mais adiantada, torna-se evidente que a Terra oferece um vasto campo para o progresso. Pergunta-se, por que o selvagem seria obrigado a ir procurar em outro lugar o grau acima dele, quando esse grau está a seu lado, e assim sucessivamente?
Porque o homem adiantado só poderia ter feito as suas primeiras etapas em mundos inferiores, quanto ao seu redor encontram-se seres análogos aos de todos esses mundos. Quando há diferentes graus de adiantamento, não só entre os povos, mas no seio do mesmo povo e da mesma família. Se fosse assim, Deus teria feito uma coisa inútil, colocando lado a lado a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal, quando é precisamente esse contato que faz os retardatários avançarem. Assim, não há necessidade de os homens mudarem de mundo a cada etapa, assim como não é preciso que um estudante mude de código a cada série. Longe de ser uma vantagem para o progresso, seria uma entrave, uma vez que o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a visão dos graus superiores e da possibilidade de reparar os seus erros no mesmo meio e na mesma presença daqueles a quem ofendeu. Possibilidade que para ele é mais poderoso meio de progresso moral. Após uma curta coabitação com os espíritos, se dispersando e tornando-se estranhos uns aos outros, os laços de família e de amizade se romperiam por falta de tempo para se consolidarem. Que os espíritos deixem um mundo do qual nada mais podem auferir, por um outro mais adiantado. Isto deve acontecer e acontece. Tal é o princípio. Se existe quem deixe antecipadamente o mundo em que vinha encarnando, é sem dúvida por causas individuais que Deus pondera em sua sabedoria. Na criação, tudo tem um objetivo. Do contrário, Deus não seria nem prudente nem sábio. Ora, se a Terra não deve ser mais que uma única etapa para o progresso de cada indivíduo, que utilidade haveria para as crianças que morrem em tenra-idade virem aqui passar alguns anos, alguns meses, algumas horas, durante os quais nada poderiam ouvir? O mesmo ocorre em relação aos idiotas e aos cretinos. Uma teoria só é boa com a condição de solucionar todas as questões que ela se referir. A questão das mortes prematuras tem sido um obstáculo para todas as doutrinas, com exceção da doutrina espírita, que a resolveu de uma forma racional. Para aqueles que cumprem uma missão normal na Terra, há uma vantagem real para o seu progresso, no fato de retornarem ao mesmo meio para ali continuarem o que deixaram inacabado, muitas vezes na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararem o mal que tenham feito ou para ali sofrerem a pena de talião. Então, o que ele disse aqui? Foi um trecho longo. Ele chegou? Um trecho longo que significa o seguinte. Ele falou da migração para outros planetas. Eu vivi uma vez aqui na Terra, a próxima encarnação vai ser em Júpiter. Não é assim. Não é assim. Isso seria admitido se todos estivessem no mesmo estágio, e não está. Nós temos muito que aprender um com o outro. Muito. Todos nós temos que aprender um com o outro. E a Terra, por ser tão heterogênea, ela nos possibilita esse aprendizado. E quando a gente erra, a gente volta no mesmo lugar, com a mesma família, os nossos amores. Ninguém quer se separar de quem ama. Ninguém quer se separar de quem ama. Então a gente volta junto daqueles que amamos, na mesma família, no mesmo grupo familiar, e a gente vai progredindo juntos. Acontece de ter que ir para um outro planeta? Acontece, pode ir para um mundo mais elevado. Quando você aprendeu tudo que tinha que aprender aqui. Quando não tem nada mais para aprender. Agora você vê, o Dr. Bezerra recebeu
um convite para ir para outro orbe, né? Diz lá o Chico, disse para a gente. Ele não quis, por causa da família humana, terrena, que ele tanto ama. Que ele tanto ama. Por que eu vou sair daqui se meus amores estão aqui? Eu vou me sentir bem num lugar muito bom, sabendo que quem eu amo está num lugar muito ruim? É isso que ele quis dizer. Em certas épocas, número 34, determinada pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações, quer dizer, as idas e vindas do espírito para o corpo ou retornando para o mundo espiritual, se realizam em massas mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidades enormes de espíritos, que logo são substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, ser considerados como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovar a população corporal do globo, de retemperá-la pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Se nessas catástrofes há a destruição de um grande número de corpos, há apenas vestimentas dilaceradas. Nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de ambiente ao invés de partirem isoladamente. Partem em grupo. Essa é a única diferença, uma vez que, com uma causa ou por outra, cedo ou tarde, fatalmente tem que partir. Há renovações rápidas e quase instantaneamente que se operam no elemento espiritual da população, em consequência dos flagelos destruidores, aceleram o progresso social. Sem as emigrações e as imigrações, que de tempos em tempos vêm lhe dar um violento impulso, ele avançaria com extrema lentidão. Então essas saídas em massa do globo, isso acontece por cataclismas, às vezes guerras, leva muita gente, doenças, né, epidemias, renova os espíritos do globo terreno e acelera o processo. Sempre depois das grandes dores vem, né, progressos imensos para a humanidade. Na lei de destruição do livro dos Espíritos, isso enquadraria ali. Já que você vai ter que morrer mesmo, você morrer sozinho, escorregando numa casca de banana, ou morrer porque desabou, a morte vai morrer do mesmo jeito. Agora, o espírito é indestrutível. Se você morre sozinho, você morre coletivamente, o espírito continua vivo. Exato, isso aí. Essa transfusão que se opera entre a população encarnada e a desencarnada de um mesmo planeta também se realiza entre os mundos, seja individualmente, nas condições normais, seja em massa, em circunstâncias especiais. Então, isso acontece aqui no nosso planeta e acontece entre os mundos também. Assim há emigração e imigrações coletivas de um mundo para outro, de onde resulta a introdução na população de um deles, de elementos inteiramente novos, de novas raças de espíritos, vindo se misturar às raças existentes, constituindo novas raças de homens. Como aconteceu com Capela, os capelinos que vieram para a Terra. Veio muitos espíritos de uma vez só. E mudaram a raça, porque eles eram mais desenvolvidos do que os homens primitivos que aqui estavam. Ora, como os espíritos não perdem jamais o que adquiriram, trazem sempre com eles a inteligência, a intuição dos conhecimentos que possuem. Por consequência, imprimem as suas características
a raça corpórea que vem animar. Para isso, não necessitam que novos corpos sejam criados, especialmente para o seu uso, visto que a espécie corporal existe. Eles sempre os encontram prontos para recebê-los. São, portanto, simplesmente novos habitantes chegando à Terra. Inicialmente fazem parte da sua população espiritual, depois encarnam como outros espíritos. Assim, a gente entende ali o que a Bíblia diz, né? Com a história de Adão e Eva. Foram expulsos do paraíso e quando Caim, depois de matar o irmão, encontra uma mulher, encontra um povoado. Ora, se a vida começou com Adão e Eva, que teve Caim e Abel, Caim mata Abel, de onde surgiu aquele povoado, de onde surgiu aquela mulher que ele se casa? Ele foge. Então é a história dos exilados. Vem de outro planeta que era um paraíso com relação à Terra. Chegando ao planeta Terra, viu, poxa, lá era tão bom. Pegou um planeta primitivo, já vem acontecendo o mesmo com a Terra. A Terra vai se transformando num mundo melhor e espíritos que querem o mal vão para outros mundos, levando a sua inteligência, os corpos já bem desenvolvidos que nós já temos, para ajudar no desenvolvimento dos corpos daquele mundo, daquele planeta. Gente, vamos parar por aqui? Uma dessas raças é a raça adâmica, que a gente vai estudar na próxima aula. Nós vamos encerrar o ano hoje e retornaremos no ano que vem, no dia 10 de janeiro. Então a semana que vem é a semana do Natal, a próxima do Ano Novo, aquela primeira semana ali ainda de festas, e a gente retorna então no dia 10 de janeiro. 9 de janeiro? Então, mas para os estudos aqui, terça-feira, dia 10. Tá? Então, que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pelos estudos deste ano. Obrigado pela companhia, pela amizade, pelo amor dos nossos guias, pelo teu amor, Jesus, pelo amor de Deus. Em nome desse sentimento que precisamos desenvolver em nossas almas, em nossos espíritos imortais, em nome do nosso amor particular, Lourdinha, é que nós pedimos a permissão a Deus, a Jesus, aos guias da nossa casa, ao nosso altivo, ao professor José Jorge, a Clamire Flamarion, a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.